Caros amigos, muito boa noite a todos. Meu nome é Nazareno Feitosa e vamos estar hoje participando de uma palestra no Centro Espírita André Luiz, que está a caminho do seu aniversário de fundação. Parabenizar todos os trabalhadores que compõem essa casa, todos aqueles que frequentam também, e especialmente os nossos fundadores, os pioneiros. Grande abraço, então, ao nosso querido seu Vilela, toda a sua família, todos os amigos do Centro Espírita André Luiz. Bom, a noite de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, falar de um tema que não é muito comum. Será que existe uma vacina espiritual? Tem como a gente melhorar a nossa imunidade? Então vamos lá. Vacina espiritual, fortaleça a imunidade com a doutrina espírita, com a espiritualidade também, de modo geral, a gente vai se fortalecer muito, não é? Então a gente vai aprender o que os espíritos amigos têm a nos falar sobre esse assunto, algumas pesquisas também, e, sobretudo, a obra espírita vai nos ajudar sobre esse tema. E vamos começar com um poema chamado Carta aos Enfermos, do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora Láquia. E diz assim: Carta aos Enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. Às vezes, na incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração do teu trabalho à procura dos mundos da perfeição, nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado. Recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado, de um objetivo sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios, que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. E aí fica o convite para a gente refletir sobre esse assunto de Carta aos Enfermos de Casimiro Cunha. Vamos lá, então, vacina espiritual. E a gente começa lembrando as frases inesquecíveis de Jesus, quando ele nos esclarece: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos esclarece que o mundo, a Terra, é um mundo diferente, é um mundo de aflições. Como a gente fala na doutrina espírita, é um mundo de provas, de testes, de avaliações, e é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação também, onde a gente vai necessariamente enfrentar dificuldades, que a gente prefere chamar de desafios evolutivos. A gente vai ver mais tarde isso. Vejam que ele também esclareceu que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Esqueça um pouquinho de você, pense nos outros também. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso? Não. Então, cada um tem que trazer, carregar a sua cruz, que pode ser, inclusive, uma enfermidade, uma doença, uma deficiência física ou mental. Então, a gente tem que ter consciência disso também. E ele também nos esclarece, Chico Xavier lembrava isso, que ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus prometeu o alívio. Ele curou muitas enfermidades, sim,
mas ele não acabou com o sofrimento na Terra. Então ele proporciona o alívio, porque com ele o jugo é suave e o fardo é mais leve, né? A gente sabe disso muito bem. Então, com o Evangelho a gente tem um caminho seguro para a melhoria. Somente que pulou aqui. Então, o sofrimento é inerente aos mundos de expiação e prova, como a Terra. Todos experimentamos ou experimentaremos sofrimentos. E tem um livro interessante do Orson Peter Carrara, Por que Adoecemos? Dá uma conferida depois, tá? E na atualidade, a universidade estudando sobre espiritualidade, né? A gente tem uma área nova chamada psicoendocrino-neuroimunologia, relacionando a mente com as glândulas, com a questão mental e a imunidade. Então, olha como é importante. Terapias complementares que funcionam, né, que já estão comprovadas, como, por exemplo, a meditação, a acupuntura, né? Enfim, tem muita coisa ainda para a gente pesquisar, mas há muito, muito que foi já avançado. E a própria prece já foi comprovada. Então, pessoas que recebem preces, mesmo que não saibam, essas pessoas melhoram mais do que quem não recebe orações. Se a pessoa orar também, souber, muito melhor ainda. Existe a fé da pessoa no remédio, que faz diferença no tratamento. A fé da pessoa no médico também faz diferença no tratamento. Olha como tudo está interligado com a nossa mente, não é? E pessoas espiritualizadas e as que realizam trabalhos voluntários vivem mais, têm maior longevidade, têm melhor pressão arterial, mais saúde física e mental, né? Engloba tudo, menos depressão e apresentam melhores exames de saúde também. E quais são os fatores para a gente adoecer? Bom, a alimentação, a falta, o excesso, falta de atividade física, privação de sono, má postura, poluição, radiação excessiva, os agentes patológicos, né, os vermes, bactérias, vírus, como estamos vendo aí nessa pandemia, os acidentes, os traumas físicos e mentais também. E também os vícios, os tóxicos, aí a gente vai convidar vocês a assistir uma palestra do Dr. Wesley Assis, é a melhor palestrante que eu conheci até hoje sobre dependência química. Procura lá, Wesley Assis, no YouTube tem palestras dele. Tem também a questão da genética e os fatores epigenéticos, porque tem gente que nasce com a carga genética, tem hereditariedade para desenvolver a doença, mas não desenvolve. Por quê? E aí a ciência está descobrindo os fatores epigenéticos, os que ativam os genes ou os que desativam. E a gente pode trabalhá-los também pela espiritualidade. Os abortos normalmente provocam sequelas, provocam enfermidades psicológicas, psiquiátricas e orgânicas nas mãezinhas também, então a gente deve fazer o máximo para evitar o aborto, né? Aborto só aquele terapêutico para salvar a vida da mãezinha. O aborto espontâneo não está entrando aqui no nosso assunto, aqui é aborto provocado, o aborto intencional, tá? O aborto até gera sentimento de culpa, gera uma série de questões como depressão, aumento de ansiedade generalizada, de dependência química, de suicídio, né? Tem muitas questões. Além das questões orgânicas, um aborto pode provocar várias enfermidades, como cânceres. Há pesquisas relacionando, sobretudo, o câncer de mama com aborto. O assunto é meio polêmico, porque tem muita gente interessada em legalizar. Tem gente ganhando dinheiro, então, com aborto. Então, vejam depois a palestra, Por que os espíritas são contra a legalização do aborto. E a gente tem também, além dos argumentos contra a legalização, temos também informação dos espíritos sobre o aborto, mostrando que ele pode provocar uma série de enfermidades também. Está na obra, né, de André Luiz e de Emmanuel por Chico Xavier, tá? Então, a obsessão, então uma influência espiritual negativa por muito tempo também pode provocar enfermidades. Os abortos normalmente provocam obsessões espirituais, não, o aborto provocado, o espírito nem sempre nos perdoa. Pensamentos negativos como estresse, ansiedades, tristezas, será que provocam enfermidades? Vamos ver o que é que Emmanuel nos esclarece. Sentimentos prejudiciais como a culpa, depressão, mágoa, ira e inveja, será que isso ajuda a gente a adoecer? Trabalhos de magia também, a gente sabe que existem, não é? A gente vai deixar esse assunto para pesquisar depois, mas existem pessoas que contratam espíritos para nos prejudicar. E a gente lembra que Allan Kardec fala que uma obsessão prolongada pode provocar lesões orgânicas, tá? Então a gente tem essa informação também.
E qual seria a terapêutica contra a obsessão espiritual? Reforma íntima, né? Então, o metanoia, que Jesus falava, arrependei-vos, é mudança de mente, reforma íntima. Trabalho no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, então a gente vai se livrar de uma série desses compromissos, inclusive na área da saúde. O estudo da doutrina espírita, que vai nos fortalecer a fé, o conhecimento, o esclarecimento, nos trazendo mais paz, mais serenidade. Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra a loucura, né? Ou seja, os transtornos mentais graves, que era assim que eram chamados, loucura, e o suicídio. Outro grave problema que a gente tem hoje, né, na atualidade. As preces, então a gente orar, sim, sempre. Né, o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, 20 minutinhos, é o suficiente. Se a gente puder fazer mais, melhor ainda, harmoniza a família, harmoniza a gente, harmoniza o mundo espiritual na nossa casa, que muitas vezes tem obsessores colocados na nossa casa para nos prejudicar. Né? Reunião de desobsessão, então se você tem um espírito lhe prejudicando, você pode procurar uma casa espírita séria, e elas normalmente têm reuniões mediúnicas, onde elas vão fazer a desobsessão, vão conversar com aquele espírito, vão evangelizá-lo, e eles vai ser esclarecido, e você vai melhorar muito, tá? É tudo gratuito, o tratamento você não precisa deixar a sua religião, você pode continuar com a sua religião, porque o espiritismo não é mais uma religião, ele não é uma religião no sentido estrito, como a gente conhece a palavra, tá? Reunião de desobsessão, já falamos, tratamentos de cura, não é? Se é para a saúde, então há médiuns que têm uma capacidade de efeitos físicos, chamados por Kardec de médiuns curadores, então muitas pessoas recebem curas através desses médiuns também, mas há uma certa questão que a gente vai ver que o mais importante é o mérito da pessoa, não é nem tanto a atividade do médium, como a gente vai perceber nas mensagens de Emmanuel. O perdão e o auto-perdão, que são fundamentais, porque senão a gente cria auto-obsessão. Né? Os pensamentos negativos. Então, o estresse, a preocupação, geram uma tensão mental, como está no livro Pensamento e Vida. A ansiedade generalizada, pensamentos de desespero, de revolta, de tristeza, de desgosto, de melindre também estão referenciados na obra. Então, cuidado, porque os pensamentos negativos podem gerar enfermidades ou prejudicar a saúde, tá? Diminuir a saúde, se você goza de boa saúde. Então, lembrar, como Jesus fala, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração para os judeus naquela época era a mente, não era só a emoção, tá? Então, a alimentação é importante? É, mas mais importante é a questão dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções também, que podem ser prejudiciais, como o sentimento de culpa, a mágoa, não perdoar a pessoa, emoções violentas, a ira, o ódio, né? Tem relação com o fígado, inclusive alguns dizem, a inveja, o desespero, a depressão, no livro Pensamento e Vida, diz que pode gerar neoplasias, ou seja, tumores que podem ser benignos ou malignos. Então, cuidado também, vamos evitar a depressão, vamos tratá-la com a medicação, se necessário. Então, a saúde e doença derivam também do nível evolutivo, então os espíritos puros não têm enfermidades, portanto, quanto maior a perfeição, maior a felicidade também, segundo o livro dos Espíritos. E a gente lembra, mens sana, né? Mens sana incorpore sana. Sano, como dizia Juvenal, o poeta romano, né? Mostrando que a mente sadia provoca um corpo sadio. Bom? E a destinação da Terra, nós já falamos, o mundo de provas e expiações. Então, as duas, a doença também derivam de quê? Das causas atuais das aflições, como a gente estuda no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, aliás, até fala que a maioria dos nossos problemas são decorrentes desta vida e não de vidas passadas. E temos também as causas anteriores das aflições, porque sendo Deus justo, perfeito, né, deve existir uma causa justa para os nossos sofrimentos. E se a gente não encontra nessa vida, eles devem estar em vidas passadas. Então, nós temos as doenças congênitas, que a gente nasce com elas, né, as enfermidades, deformidades, deficiências físicas ou mentais, ou então elas surgem algumas doenças em outras idades, né, muito comum a esquizofrenia surge por volta dos 18 anos, e temos também a programação reencarnatória. Então, lá no item escolha das provas,
nas questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, Kardec fala, não é? Ele pergunta aos espíritos se eles, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal tipo, gênero de provas que experimentaram aqui na Terra, e os espíritos superiores dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, antes da gente reencarnar, a gente também teve o livre-arbítrio, e a gente pediu para renascer. E os nossos mentores disseram, Nazareno, vai ser muito bom você passar, por exemplo, por uma depressão, por uma quebra financeira, porque tudo indica que você vai se tornar ateu, meu filho, você tem muito orgulho, muita vaidade intelectual, então você aceita passar por isso, por uma depressão e uma quebra financeira, para lhe fazer despertar, e você não se perder como espírito na sua vida? Aceito, claro, quero ficar bem no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. A Terra, a vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos, né? Então vamos em frente. Então tem a programação reencarnatória, e as enfermidades então podem ser provas ou podem ser expiações, né? Podem ser purificação. Então, pela lei de causa e efeito, a gente tem essas informações também. Eu esqueci de voltar aqui os slides. Deixa eu colocar novamente aqui para compartilhar com vocês, tá? Me perdoem. Ainda bem que eu vi aqui na tela. Tá aqui. Então, pode ser prova e expiação e por conta da lei de causa e efeito. E a gente já viu aqui essa mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a questão da Maria, a genética. Bom, a genética, pessoal, nós temos informações, por exemplo, que, na verdade, reencarnam naquela mesma família que tem aqueles caracteres hereditários e os espíritos que precisam passar por aquele mesmo tipo de prova ou de expiação. Então, a genética atua, sim, ela existe, mas só reencarnam ali espíritos que precisam passar por aquela prova, porque Deus não é justo? Claro que é, ele é perfeito. E no livro Missionários da Luz vai trazer outra informação interessante. Vai mostrar por que não é o espermatozoide mais capaz, mais saudável, que vence a corrida. Mas os espíritos construtores são espíritos muito elevados. Né? André Luiz não consegue nem enxergá-los. Eles escolhem o espermatozoide com a carga genética mais adequada, não é o mais perfeito, né? Para provocar aquelas enfermidades ou doenças, né? Aquelas questões que aquele espírito precisa e já aceitou, já combinou no mundo espiritual com os mentores. E aí ele recebe aquele impulso energético e ele então chega mais rápido ao óvulo, fecundando, e a pessoa vai então chegar mais tarde aqui a todos nós. Então, a gente tem que perguntar a finalidade dos sofrimentos, mudar a pergunta. Em vez de perguntar por quê, perguntar para quê, qual é o objetivo? Tá? Será que não é uma mudança de rota? É um sofrimento, é um companheiro que não sabe mentir, dizia Chico Xavier. Então, a gente pode classificar os tipos de dor em vários tipos. Né? Eu trouxe aqui alguns tipos, por exemplo, a dor auxílio, aquela dor, por exemplo, aquela questão que lhe acontece para lhe ajudar. Então, você se preparou para ir, por exemplo, pular o carnaval em determinada cidade. Comprou a passagem, faltando 2 semanas, você quebra o pé. E aí você fica muito indignado porque quebrou o pé, não vai poder mais pular o carnaval. Mas será que não foi uma intervenção divina na sua vida? Porque talvez naquele carnaval você ia ter uma violência sexual, ia ter uma bebedeira, não é? Um outro problema com outras drogas, porque o álcool também é droga, é a que mata mais, aliás, mata mais que todas as outras drogas juntas. Né? Também uma briga, uma desencarnação, uma questão amorosa, uma separação amorosa. Então, vem aquela dor para nos ajudar, tá? Tem a dor prova, então aquela dor que vai ser uma prova para você ser experimentado, para você desenvolver a inteligência, a resignação, a fé, a coragem, para você buscar se espiritualizar mais. A dor expiação, que é aquela purificação, ou seja, você resgatando, né, sofrimento que você fez, praticou para outras pessoas e ali traz a enfermidade. Você fica em paz com a sua culpa, com o seu sentimento de culpa, que nos atormenta no mundo espiritual, e também a dor circunstancial. Por exemplo, lá no Renúncia, a gente vai ver Alcione, ela passando por muito sofrimento aqui na Terra. Por quê? Porque ela estava num mundo de expiação e provas. Não era porque ela merecesse, né? É porque está no mundo como o nosso, vai experimentar sofrimento, é a circunstância do planeta. E também a dormição, por exemplo, que os missionários experimentam para nos dar o exemplo, como foi o próprio Cristo nos dando o exemplo de tanta resignação, de aceitando a sua cruz. Então, para que adoecemos, né? A doença funciona como dreno energético do perispírito, do corpo espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu chama de carvão milagroso, é como se fosse um filtro, uma esponja absorvendo
as imperfeições do nosso corpo espiritual, é um alerta para uma mudança de rota, mostrando que a gente está vindo pelo caminho errado. Serve para nos reeducar, por exemplo, se a gente abusa da alimentação numa encarnação, na outra o estômago vem frágil, ele se melindra com qualquer coisa, é o meu caso. Tem que tomar muito cuidado com o que eu como, né? Então, assim, não posso tomar coisa com leite, enfim, apesar que esse negócio de leite realmente tem muito questionamento, mas não só isso, ele é mais frágilzinho. Tá? Educação, contenção para impedir novas quedas, então você vem ali com a limitação, às vezes física ou mental, para que você não caia novamente. Se você caiu pela inteligência, às vezes você vem com alguma deficiência mental, um retardozinho, para você não falhar mais, porque você quer se livrar daquilo, não quer mais deixar a sua inteligência lhe prejudicar a sua evolução, né, naquela encarnação. Desenvolver a humildade, a fé, nem precisa falar, não é? Orientação, porque vai nos trazer autoconhecimento também, através das enfermidades, e colaboração, porque vai facilitar a desencarnação, a gente vai chegar no mundo espiritual muito mais tranquilo, depois de uma doença longa, em vez de uma morte súbita, morte repentina, a gente vai ter, claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, depende mais da condição do espírito, da sua evolução, mas uma doença longa que vai afrouxando os laços do perispírito, aquela transição é mais tranquila, mais tranquilo. Então, tem um livro chamado A Doença como Caminho, que vai provocar, vai nos ensinar autoconhecimento através das enfermidades. Olha que coisa curiosa. São dois autores alemães, um é psicólogo, outro é médico. Confira, não é um livro espírita, mas muito interessante. Jesus prometeu a livro, nós já falamos aqui, lembrar que somos seres biopsíquicos, sócio-espirituais, tem uma série de questões a nos ajudar na saúde e na doença, e tem vários contos, como A Razão da Dor, e também um Benedito Aguilhão, mostrando como a dor provém da providência divina para o nosso bem, para a nossa felicidade, nos tangendo do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. E será, qual a missão do Espiritismo? Será que o Espiritismo veio para curar as enfermidades? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, lá no Livro dos Médiuns, no item 303, a gente aprende sobre as mistificações e os Espíritos esclarecem que o fim, o objetivo do Espiritismo, a sua missão, é o melhoramento moral da humanidade. Então, se a gente não se afastar desse objetivo, a gente vai ser enganado. Então, a gente no Espiritismo vai ter curas? Vai, mas tem na Igreja Católica também, na Igreja Evangélica, em todo lugar tem curas, porque as pessoas merecem também ser curadas. Mas não é esse o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? O melhoramento moral da humanidade, a gente se tornar pessoas melhores. No livro Consolador, no item 95, nós vamos ver um conceito diferente sobre saúde, olha lá. E faz dos esforços da medicina como devemos considerar a saúde, a psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, a editora Febre. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa, valiosa, das moléstias, das doenças e deficiências transitórias, ou seja, passageiras aqui da Terra. Olha lá, meus amigos. Então, a saúde, do ponto de vista espiritual, é a perfeita harmonia da alma, que muitas vezes o quê? Precisa de doenças para ser alcançado. 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, tem causas espirituais. As chagas da alma se manifestam através do envoltório do corpo humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, né, que é o modo de origem ou de evolução das doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, da alma, da mente. É ainda na alma que reside o quê? A fonte primária de todos os recursos medicamentosos. A cura vai estar na alma. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor, verdade. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Então, a gente trata, cura, mas a pessoa adoece de novo, né? Se a gente não tratar o espírito imortal. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra. Eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envolvecido dos abusos, já representa uma estação de tratamento e cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, podem exigir várias estações, várias reencarnações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Lembra do caso de Jesus Gonçalves? Ele teve mais de uma vida com a hanseníase, com a lepra, não é? Porque ele foi Alarico I, Alarico II, o rei dos visigodos, e foi também o cardeal Richelieu,
provocando muito sofrimento por onde passou. E ele vai psicografar esse poema através do Chico. Reencarnação. Olha lá, Jesus Gonçalves. Há séculos, um carro de esplendores. Minha vida era a angústia de outras vidas. Eu fazia o sofrimento de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas lidas, o berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores, libertadores. Né? Ele sofre no mundo espiritual e reencarna com a lepra. Volta, não é? Do rei antigo, um réu que espanta. E o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Olha que soneto lindo, então, do livro Antologia dos Imortais. Voltando, então, para o livro Consolador. 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos à cirurgia? A gente deve buscar os médicos? Resposta. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, fazer de tudo para alcançar a cura e a saúde, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir, dispensar da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. A missão, realmente, essa profissão. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina a elevada a santuário de força e de possibilidades espirituais junto das almas. Olha lá do livro Consolador. E a gente lembra do Cristo, né? Que queres que eu faça? Tua fé, ou seja, tua fidelidade, que há traduções que São Jerônimo traduziu fidelidade, né, e fé, tudo por fé, e aí houve esse errozinho, na verdade, há locais que são fé e há locais que são fidelidade. O mais importante é a fidelidade, então é a salvação pela fidelidade, que é mais importante, a fé também é importante. E ele esclarece, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Quando ele fala para os cegos, para os paralíticos, né, ele esclarece isso em algumas passagens. E os próprios judeus acreditavam também na reencarnação sem esse nome, né, pela lei de causa e efeito. A gente vai ver isso, inclusive, em outras bíblias. A gente vai ter que correr por causa do horário. Então, cura da doença, a gente tem cirurgias espirituais, já falamos aqui, cura de corpos perecíveis para curar corpo, mas depois o corpo vai adoecer de outras coisas, não vai? É importante, mas vamos lembrar que não é essa a missão do espiritismo. E tem o caso da Ledinha. A Ledinha começou a ter lepra e ela disse que ia se matar se fosse lepra. Sheila aparece para ela numa sessão de materialização com o Peixotinho e ela vai se curar. E o Peixotinho vai dizer que aquela foi a maior cura da sua vida, porque curou o espírito, ela aceitou a enfermidade da lepra e tornou sua encarnação como uma vitoriosa, como uma heroína vencendo a enfermidade. E ele, ao mesmo tempo, ele tinha asma e tinha crises muito graves, né? Ele ficava completamente roxo. E quando terminava as suas crises, a sua família viu de joelhos, de braços estendidos, dizer: bendita asma que me liberta, bendita asma que me liberta. Olha que visão diferente da enfermidade que a gente não tem, né? E aí temos muitas outras informações aqui sobre a cura das doenças. A gente pode até pedir para trocar a doença por trabalho no bem, né? Olha que legal, né? E aí a gente vai ter a mensagem Remuneração Espiritual, de Emmanuel, do livro Perante Jesus, que mostra que quando a gente começa a trabalhar com prazer de servir, aí a misericórdia divina pode nos dar moratória, suspendendo, não é, a execução de muitas provas, porque a gente está ajudando as outras pessoas. E pode, inclusive, amenizar as penalidades, suprimindo de todo, completamente, o nosso passado de equívocos, não é? Se já tivermos resgatado em amor aquele que devíamos, em provação ou sofrimento. Então, dá para liquidar o passado todo o nosso karma, só com trabalho no bem, com alegria de servir, né? Então, já falamos aqui da prece, da intercessão, também a gente pode interceder, psicoterapia pode nos ajudar, regressão em alguns casos bem específicos, muito cuidado com a regressão, tá, pessoal? O Espiritismo não é a favor de a gente lembrar do passado, só em casos realmente para terapêuticos, para de enfermidades, autoaceitação, autoperdão, autoamor, acomodação enquanto em vez do esforço, não, a gente não quer acomodação, a gente quer esforço adequado, né? E devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega.
Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação, e os outros 50% vem devagarinho. A gente não deve dispensar o tratamento médico, porque está fazendo tratamento espiritual. E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico, não é? Olha lá o conselho de Emmanuel no livro Chico Xavier em Goiânia. Olha o que ele vai dizer. Vai dizer, né, perguntam a ele sobre a psiquiatria para os doentes mentais. Ele vai dizer, amigos nossos da vida maior, exprimindo comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, tanto com a psicologia como a análise, ou seja, a psicoterapia, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, dos calmantes, tarja preta mesmo, dos neuroléticos, dos antipsicóticos, né, etc., dos remédios para transtornos mentais, para o alívio ou cura é muito grande, compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Então, depois vocês consultam lá a mensagem que está no livro Chico Xavier em Goiânia, do nosso querido Emmanuel. Então, já falamos essa parte aqui, e no item enfermidade, não é? Nós temos lá do livro agora Pensamento e Vida, informação muito interessante. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. E aí, as medições congeniais, as mutilações imprevistas, as enfermidades dificilmente incuráveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amemada é como a ferrugem destruidora, prejudicando-lhe os funcionamentos. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Cultivar melindres de desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, indo adubá-los no solo emotivo de nossa existência e intoxicar por conta própria a tessitura, o tecido da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, olha lá, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Está lá no livro, não é? Pensamento e Vida. E no item culpa, vamos ver aqui o que é que ele vai falar. Um detalhe antes. Falar sobre pasta água magnetizada, curas e eutanásia. Vamos avançar aqui, 98, 102. Olha esses dois. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Podem os espíritos interferir? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior, ou seja, isso depende do mérito, merecimento ou não da pessoa. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para o doente terá o mesmo efeito em outro enfermo. Ele pede que a água fluidificada faz todo bem para todo mundo, mas se puder ter um caráter particular, um uso pessoal exclusivo é melhor, tá? E será que a cura depende dos médiuns? E se o médium não prestar? Se o médium estiver obsediado? Se o médium tiver problemas sexuais? Como a gente viu alguns médios curadores aí com vários problemas nessa área, não é? Então, orar por eles também, tá, pessoal? 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como seja a presença de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, alguma coisa especial? Resposta: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, ou seja,
não podem constituir o preço de benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico dos médiuns, considerando o problema dos méritos individuais. Então, às vezes, o médium nem presta, nem está acompanhado dos espíritos superiores, mas como a pessoa está precisando, está merecendo, por algum motivo, até para despertar para a espiritualidade, ela pode ser curada. Tá? Independe, inclusive, do próprio médium. Tá? E aí, a eutanásia, os espíritos falam que não é bom. Veja o caso do Cavalcante, no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, a gente não deve provocar a eutanásia. Tá? E o livro Pensamento e Vida também vai falar sobre a culpa, para a gente, então, ir para o nosso encerramento. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva. Tem que ter humildade. Para quê? Para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Olha lá o problema da culpa. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Olha que coisa interessante, não é? Então, não é Deus que castiga, a gente aprende, e aí, para a gente encerrar, vamos encerrar com uma mensagem do livro Conduta Espírita, de André Luiz por Valdo Vieira. E ele vai falar aqui perante a enfermidade. Tem mensagem perante os enfermos, perante a enfermidade, quando a gente está doente, não é? O que é que ele recomenda, então, André Luiz? Sustentar, só um detalhe, nessa mesma obra ele vai falar que aquela doença pertinaz, ou seja, aquela doença que não sara, que a gente não consegue curar, significa purificação mais profunda. A gente está sendo purificado. Então, do mesmo modo que a reencarnação é como se fosse um filtro, uma esponja, não é? A doença é como se fosse um dreno energético, a gente está se purificando, vai chegar no mundo espiritual muito melhor, também até a doença incurável, essa é que é a purificação mais profunda. Você vai chegar no mundo espiritual com o corpo espiritual resplandecente, brilhando, purificado por aquela enfermidade que a gente odeia aqui na Terra. Então vamos lá. Perante a enfermidade, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediam o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se, evitar o uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Então, também usar sim, mas sem exageros. Desfazer ideias de temor, de medo, ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. Então, nesse período de pandemia, cuidado com o desespero, com o pavor, com o medo excessivo. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, ter medo da dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, os médicos da terra, os profissionais de saúde, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. Exclusiva não, eles podem ajudar, mas não será exclusiva. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhes possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda que a gente comentou. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da fé. E aí ele termina lembrando a frase do Cristo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Bom, meus amigos, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. A gente agradece a oportunidade. As nossas palestras estão no nosso canal, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe. Nosso canal chama-se agora Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Os slides, todas as nossas palestras estão no nosso blog, nesse endereço. E temos uma loja virtual também, nazarenofeitosa.com, onde você pode adquirir via download ou também pelo correio pendrives, CDs, DVDs de palestras espíritas e toda a renda revertida para o G20CX, o Grupo de Evangelização e Visita aos Irmãos Menores, Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, que visita aos jovens e adolescentes privados de liberdade, evangelizando, transformando em pessoas melhores para quando eles saírem de lá, se tornarem realmente cidadãos, ou pelo menos pessoas melhores, menos más, de um modo geral. Tá bom? A gente agradece, a gente está precisando de material esportivo, então procura lá para você fazer a sua doação, se você quiser, tá joia? Um grande abraço a todos. A gente, então, devolve a palavra aí para os nossos irmãos que vão fazer a prece. Se quiserem que eu faça a prece, eu posso ler um poema também como prece, tá? Se quiserem, então, vou gravar aqui, caso seja necessário. Então, quando você estiver aflito, sofrendo, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que todo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, o amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe, fortaleça a nossa saúde com a fé, com a esperança, com o trabalho no bem, com a caridade que cobre uma multidão de pecados. Que Deus os abençoe.